vida é cíclica, a vida é uma roda, hora você vai estar em cima, hora vai estar embaixo. Ah, Deus me castigou, Deus me tirou tudo. Não, a roda está embaixo. Só isso. Daqui a pouco ela sobe outra vez. Fique tranquilo. Então, assim, é você entender o conceito do que é a vida, toda a sua situação muda. Eu já vi gente mudar simplesmente por acreditar nisso. Olá pessoal, meu nome é Wellington Maciel, vamos dar início a mais um episódio aqui do Gentilcast, sejam muito bem-vindos e hoje com o tema Ferramentas ou Armadilhas? Comunicação na igreja entre ciência, emoção e espírito. Hoje estou aqui com o Milton Soares, seja muito bem-vindo Milton, é um prazer conhecê-lo e ter você aqui com a gente, né, podendo falar aí um pouquinho de tudo aquilo que você estudou nesses anos de vivência, né? Logo quando a gente... Mais uma indicação da Vânia, muito obrigado, Vânia. Trabalha aqui na Gentilmente, sempre me indica muitas pessoas aí com conteúdo bacana, uma história de vida, e não é diferente aqui com o Milton, né? Agora eu quero fazer uma breve apresentação, Milton. Hoje eu mudei um pouquinho, tá? Porque eu percebo que as pessoas ficam muito tímidas, né? Quando eu falo, faça uma breve apresentação, as pessoas falam, às vezes, um terço daquilo que realmente ela possa entregar aqui pra gente, né? Então, o Milton Soares, ele é casado, pai de 2 filhos, pastor auxiliar da Igreja Batista Filadélfia, teólogo, escritor, psicanalista, pós-graduado em psicologia social, bacharel em teologia e formação em PNL e hipnose clínica. Olha que bacana, hein, Milton? Seja muito bem-vindo. Se você quiser fazer algum complemento aqui, por favor. Não, acho que está de bom tamanho. Tá, né? Legal, né? Vamos parar por aí mesmo. Né? Eu vi que você estava me olhando assustado e falou, nossa, eu tenho tudo isso mesmo, né? Mesmo. Que legal, Milton. Então vamos dar início aqui, Milton, falando sobre ferramentas ou armadilhas, né? Eu sempre falo que às vezes a gente já vem com um tema já elaborado algumas semanas atrás, né? E queria agradecer também, quando eu fiz o convite, você não se prontificou a dar algumas desculpas. Não, Wellington, eu não posso, né? Então, você realmente, dentro daquilo que você entrega já hoje no seu dia a dia, né? Como pastor, como pai, como filho, no trabalho onde você também exerce a função de TI, né? Essa função aqui eu não coloquei, né? Então, eu gostaria que você pudesse aí comunicar aí pra gente quais são as ferramentas, né, de psicologias aplicadas na comunicação da igreja, Milton. Bom, olá a todos, muito obrigado pelo convite mais uma vez, Wellington, e a todo o público, obrigado por sua audiência. Hoje a gente tem muitas ferramentas na comunicação, né? E uma delas, né, aliás, todas usam a psicologia como base, porque a mente humana tem uma profundidade absurda. Dentro da psicologia, por exemplo, existem absurdamente pesquisas que você se surpreenderia vendo a quantidade de pesquisas hoje já validadas que a psicologia tem catalogado. Dentre esses aspectos psicológicos, surgiu, por exemplo, nos anos 70 a PNL. PNL foi, se não a mais usada, uma das mais usadas por mais de 30 anos, está na casa dos 40 anos, desde os anos 70, né? Nós passamos de 40 anos. E não temos... Não temos explorado tudo que a PNL pode produzir. O que é a PNL? A Programação Neurolinguística. O que isso pode fazer? Por meio de um sermão, ou o discurso, como alguns queiram classificar assim, Wesley, por exemplo, que o grande pregador, era tido como o cara que era o artista do discurso, porque foi um dos pregadores mais fantásticos, né? O Spurgeon, por exemplo, grandes referências. E a gente fala assim, esses homens, o Espírito Santo age na mente humana
mas é em função de uma característica humana, que é o inconsciente receptivo a qualquer técnica que você consiga fazê-lo quebrar uma coisa chamada, que a gente chama na psicologia de o crítico, né? Tem o crítico que você tem um formato crítico. Se eu chegar para alguém e disser assim, sobe num prédio de 25 andares e pula de lá. O cara vai dizer assim, esse cidadão é louco. Será que ele pensa que eu sou algum imbecil? Eu vou pular, vou morrer. E o que faz ele pensar assim? O crítico dele. Ele aprendeu que a altura mata. Você pular de um avião sem paraquedas é morte certa. E quem dá essa validação de que aquilo funciona? O crítico dele. Então, em todo discurso, eu sou obrigado a apresentar uma ferramenta que quebre o crítico. Eu vou dar um exemplo de uma técnica, por exemplo, aqui, que é uma das mais conhecidas em todas as histórias e talvez o telespectador, aí nosso público, público, né, não esteja, o público do Gentilcast, talvez nem saiba, né, por que se faz isso. Por exemplo, é muito comum, em TV sobretudo, você agir, por exemplo, você está fazendo um sermão, um discurso, você começa com uma história emocionante. Sim. Naquilo que você contou, que a pessoa passou por maus bocados e tal, e de repente ela se ergueu. Isso, você fala assim, é um testemunho? Sim, é um testemunho. Mas por que o cidadão, o artista do discurso, vai usar essa proposição exatamente no começo da sua pregação, logo após a sua introdução? Ele explica o tema e em seguida ele entra com uma história para validar o começo, para justificar o começo da sua pregação ou do seu discurso. Porque aquilo quebra o crítico. Qualquer situação de emoção. E tem cidadão que inverte, ele conta uma piada. Uma anedota. Quando a gente fala em piada, parece uma coisa ruim, mas não é. Para o discurso, às vezes uma piada é interessante. Por exemplo, tem uma que eu conto, aliás, né, posso falar aqui de uma publicação que foi feita em 2003. Eu tenho um livro lançado sobre... quando a gente fala de comunicação, tem um livro sobre oratória, né, escrito O que Nunca Te Contaram sobre Oratória, publicado pela Amazon.com, está distribuído no mundo inteiro. Menos no Brasil, porque não tem gráfica da Amazon aqui no Brasil, né, curioso. Então, para chegar aqui, o livro chega meio caro. Eu tive que fazer uma edição aqui no Brasil, mas só para encurtar isso. Mas falando de uma coisa que eu trato no livro, tem uma historinha que se conta que a menina correu ao corpo de bombeiros e disse, me socorram porque minha casa está pegando fogo. E um dos bombeiros pergunta a ela, onde começou o fogo? E ela diz, eu sei lá na Idade da Pedra, mas isso não vem ao caso agora, eu preciso que vocês me socorram com água para apagar o fogo. Quer dizer, a menina entende que o bombeiro está perguntando qual é a origem do fogo, onde é que se descobriu o fogo, né? Então, é claro que isso é uma anedota, mas no momento que faz você rir, quebrou o teu crítico. Sim. E a partir dali você está propenso a receber qualquer coisa que eu disser como verdade. Olha como é simples quebrar uma... É simples e tão poderoso, né? Poderoso. Então eu digo, suicide-se. A pessoa, não, esse cara é louco, não vou me suicidar. Eu não, aliás, pule, não vou pular porque eu estou me suicidando, eu vou morrer. Né? Isso não faz sentido. Mas, veja, olha como a mente é fácil de ser enganada. Se eu começar a repetir isso todo dia, que você pular de um prédio vai resolver teu problema, você esquece o problema do suicídio. E aí vai variar de mente para mente, mas depois de um tempo, a mente começa a validar aquilo como verdade e o cidadão é possível que ele comece a te obedecer, ele vá lá e cometa um suicídio. A gente tem os casos recentes agora, por exemplo, das IAs, né? Fazendo esses namoros virtuais, agindo como se fossem humanos, e dizendo, você me ama? Vá lá e se suicide. E crianças no mundo inteiro, já havendo relatos atuais de crianças se suicidando. Ora, e o crítico dela?
Foi quebrado pela emoção que aquele personagem criou na mente dele. Eu acho que dá uma boa explicação, sim, né? Da PNL, né? Sou PNL. E o que é a PNL, como eu disse? Programação neurolinguística. Com isso, eu consigo reprogramar o cérebro de alguém, contando histórias. E a gente chama isso, até agora me fugiu o nome que a gente dá a essas histórias que são... Storytelling? São como se fossem parábolas, mas não é bem esse o nome que se dá. Que alguém até se escandaliza quando a gente diz, nos bastidores da teologia, que não se pode comprovar se todas as parábolas que Jesus contou eram de fato verdadeiras. E você vai dizer assim, mas você acha? Alguém já falou assim. Sim. Aí me agredindo já como pastor, né? Pastor, você é louco? Você acha que Jesus iria contar uma mentira? Não é uma mentira. Os contos de fadas, por exemplo, para que existem os contos de fadas? E olha aonde vai o nível de ignorância se a gente não tiver esses cuidados e não souber lidar com eles. Os contos de fadas, provados hoje por meio de validação científica, psicológica, que se uma criança não escuta os contos de fadas na infância, na idade certa, ela não consegue resolver problemas no futuro dela. E aí tem pessoas que, por serem religiosas, até de boa intenção, claro que nenhuma mãe vai fazer isso de maldade com um filho, diz assim, meu filho não vai escutar contos de fadas. Isso são mentiras. Não são mentiras. A mente humana sempre dependeu de histórias para validar a sua realidade. Então, isso vem desde os relatos antropológicos, né? Hoje nas academias, né? Na academia se trata desses temas, né? Da validação psicológica. A USP mesmo, eu fiquei surpreso, fiz parte de 5 anos de um grupo de estudos no GIP, né? Aliás, o professor doutor Wellington Zangari, seu xará, é quem coordena o curso lá da psicologia da religião, né? Da psicologia social, e dentro da psicologia social, a psicologia da religião. E a gente tem acesso a pesquisas, já validações absurdas. Você fala assim, eu não creio, nem fazia ideia que havia tanta pesquisa sobre coisas que você nem imagina. Às vezes um detalhe, assim, o pensamento tal. Está publicado na Universidade de Londres no ano tal. Como é que faz para encontrar isso? Aí, por meio de... Existem sites que são pagos em geral, onde você tem acesso a todo esse conteúdo acadêmico. Legal. Fora isso, existe o Google acadêmico, que não é... Quando a gente vai fazer uma pesquisa, por exemplo, não é o Google, assim, entra no Google e digita. É Google acadêmico, né? Então, quando você põe lá Google acadêmico, inclusive o link muda, ele põe lá academic.google.com. É outro Google. Então, ali vai ter só artigo científico. Se houver um artigo publicado que seja de publicação acessível, você consegue acessar por lá. Se não, aí só por meio de sites que têm esses acessos, mas eles são cobrados, né? Mas o que acontece? Todas essas parábolas, histórias que se contam, não necessariamente precisam ser verdadeiras. O cérebro só precisa entender que existe uma moral naquilo. Então, quando Jesus conta a história, queremos crer que todas sejam verdadeiras. Não significa que são contos de fada. Mas existe, inclusive, um livro chamado A Psicanálise dos Contos de Fadas, que eu recomendo se o público quiser acessar. Chama A Psicanálise dos Contos de Fada. Ela explica o que significa cada conto, de todos esses contos que a gente conta para os filhos na infância. Ela lista um a um, e esse livro lista um a um. Não lembro agora, é uma autora, inclusive, né, uma mulher que escreveu, uma psicanalista. E eu não lembro agora o nome dela, mas fica a dica. Legal. É só procurar. Se você procurar a Psicanálise dos Contos de Fadas, você vai encontrar. Ele tem em PDF baixável, né, acessível. Então é possível você baixar. Quem quiser ter em papel, procura qualquer livraria e encontra fácil. E ele explica um a um o que significa. O que vai gerar no futuro a falta daquele conto
para a criança aprender a resolver uma determinada situação. Então, nada é por acaso. Desde a antiguidade haviam historinhas para as crianças, né? As mães judias, por exemplo, elas contam toda a história bíblica dos antepassados com a barriga na mão. E a criança no ventre assimila a história. É impressionante. Então, você vê que a mente é tão poderosa que ela consegue transmitir até por meio da mão. Sim. Vai para a mente da criança, lógico, por meio da voz. Né? A criança está lá, ela escuta, mas a mãe... Por que a mãe judia põe a mão? Né? A mão tem um efeito também. Isso tem a ver mesmo porque quando a minha filha estava na barriga da minha esposa, né? Hoje ela tem 13 anos, eu colocava uma musiquinha de ninar, né, para ela. E aí você via que ela acalmava ali na barriga, e quando ela nasceu, num momento lá que ela estava chorando muito, eu coloquei a musiquinha e ela acalmou. Porque através ali da barriga da mãe, ela já estava ouvindo, e isso realmente funciona mesmo. Você vê, essa técnica que você usou, a gente chama na PNL de ancoragem. Por exemplo, a gente brinca com uma coisa chamada o botão da felicidade. Por exemplo, você toca num ponto da pessoa, vamos dizer, toca no ombro, sei lá, e um toque lá com, sei lá, com 2 dedos, 3 dedos ali, um toquezinho no ombro. Mas você toca e segura, enquanto a pessoa dá uma gargalhada, por exemplo, você está lá, conta uma piada, e a pessoa dá aquela tremenda gargalhada, você toca no ombro dela e segura até ela terminar a gargalhada. Às vezes ela não está percebendo e você está lá segurando, ela está achando que você está simplesmente abraçando ela, comemorando a gargalhada com ela. Não, você está ancorando uma gargalhada. Aí passou a gargalhada, daqui 2 minutos você vai lá e toca nela de novo, no mesmo ponto, ela dispara uma gargalhada sem saber por quê. A gente chama isso de botão da felicidade, ou ancoragem. Sim. Eu já vi situações em que uma mãe estava chorando porque estava a ponto de perder o seu filho com 5, 6 dias de nasceu não totalmente formado, teve que ser retirado antes, por exemplo, por conta de uma gravidez de risco, no 8º mês, então precisou ficar 1 mês ali complementando para crescer alguns órgãos, inclusive o intestino ainda não estava formado. E ela chorava, vou perder meu filho. E eu fui lá e falei com a minha esposa, nós sabemos a situação, nós sabemos o remédio, né? Dá para resolver isso aqui. E aí associamos com ela o momento, pedi para ela pensar, por exemplo, no momento em que o filho nasceu, que é a alegria de toda mãe, quando pega o filho no colo. Né? Na hora que uma mãe pega um filho no colo, na hora que ela dá à luz, ela não pensa se o filho tem defeito, se nasceu problemático, a alegria dela, existe uma descarga de ocitocina que produz aquela alegria, onde ela segura o bebê no colo com o maior amor da vida dela. É uma descarga de amor ali que não se compara com nada na humanidade. Né? E nem na vida dela vai se comparar a um outro momento daquele. Então você puxa, qual é o momento mais feliz da sua vida? O momento em que eu tive meu filho. Foi feliz para você? Foi. A gente sabe que é. Então pensa agora nisso. E quando ela pensa, está pensando, está forte, fecha o olho, imagina isso. A pessoa está... Aí você vai lá e toca num ponto. E depois você consegue transferir isso para a pessoa. Olha como é poderosamente humano. E você diz assim, estou transferindo para você. Põe sua mão aqui agora, onde está a minha, e mantém segurando. Todas as vezes que você pensar numa coisa triste, toca aqui nesse ponto, você vai trazer à sua memória exatamente isso que você está pensando e você vai sentir alegria. Seu filho não vai morrer. Você criou um gatilho, né? Hoje a criança tem 9 anos de idade, para você ter uma ideia. Na psicologia chamam-se de gatilho, na PNL a gente chama de ancoragem, isso, porque você ancora, né? Assim, como se você fosse lá e ancorasse um barco. E isso produz alegria, gente. Por isso que a gente chama de botão da felicidade. Né? Sim. E aqui, Milton, só para... Dentro desses meios de comunicação, né? Você está falando de um apenas, né? Que é o da PNL. Deles. Né? E para você ver como é complexo. Depois que a gente anotou aqui, eu falei que cada um daria um tema de podcast, né? Porque o que eu anotei aqui como meios de comunicação? Hoje a gente tem a hipnose, né? Que você também vai dar algumas dicas aí. Aí tem a parte da teologia, psicologia, psicanálise, coach. Tem o TI também, que trabalha por trás aí. Mas como identificar o que é para o bem e o que é para o mal? Porque essa é a grande dificuldade, né? Eu falo isso porque
cada esquina que você vai tem uma igreja, cada igreja num formato diferente, umas mais escuras, outras tradicionais. Como identificar isso? Porque eu sempre percebo que o nosso público, talvez, sejam pessoas que saíram da igreja por algum motivo, né? Ou porque o pastor não falou bem, ou porque a fulana maltratou, ou porque o padre não deu um sermão. Então, dentro dessa andança sua aí para cima e para baixo aí nas igrejas e tal, e também como um estudioso, o que você pode dar aí de dicas aí para a gente poder identificar o que é o bem e o que é o mal dentro desses meios de comunicação? Olha só, Wellington e pessoal, né, ao nosso público aqui, eu queria, né, transmitir o seguinte. O começo de tudo quando você vai a algum ambiente, sobretudo um ambiente religioso, todo ambiente, aí eu não vou excluir, e me perdoem os que defendem, a ideia aqui não é ser agradável ou politicamente correto, é passar verdades. Sim. Dentro do que... O que são verdades? Né? E aí, assim, aí a gente iria para a filosofia, né, qual é o conceito de verdade? Uhum. Né? O conceito de verdade para a filosofia é que você nunca vai estar satisfeito com ela, você nunca vai ter uma verdade absoluta. Absoluto, né, sim, é o divino, sim. Né? Então, absoluto é ele. Para nós aqui, toda verdade é relativa. O que é relativo? Bom, a minha verdade é mais relativa que a sua? Depende. Uhum. Né? Depende de em que nível eu estou da minha verdade e em que nível você está da sua. Sim. Então, todo estudo vai te levar a um caminho. Qual que é a ideia? Minha dica, por exemplo. Você chegou numa igreja e o cidadão começou... Um ambiente religioso, não vou pôr assim, a igreja que pode se tornar agressiva. Mas o cidadão começou a pular e girar, botou a mão na costa, pomba gira. Uhum. Qualquer pessoa que já passou pelo candomblé ou por uma religião de matriz afro sabe do que eu estou falando. Não vai dizer que eu estou inventando qualquer asneira, até porque eu estudo êxtase religioso há mais de 10 anos. Não são só 10 anos, são mais de 10. Eu comecei a estudar isso em 2012, então vai para 13 anos, nós estamos em 2025. Sim. Então, assim, são pesquisas, eu não faço pesquisa para acusar ou para desmerecer qualquer que seja o contato que você entende que você tem com Deus. Não é isso. A ideia é tentar explicar por meio do processo psicológico. E do processo religioso? Pela visão religiosa, o sujeito está recebendo o Espírito Santo. Mas se eu for no candomblé e ver um cara girando lá, ele vai dizer que está recebendo a pomba gira. Isso é padrão. Eu estou citando aqui o candomblé, mas tem outras religiões de matriz afro. Eu não vou lembrar aqui de todas, não é um foco de estudo meu. Não está na minha memória todos os nomes aqui das religiões de matriz afro. Mas uma delas, dei exemplo do candomblé. Então, assim, você vê girando, pomba gira. Com a mão nas costas, pomba gira. Pô, mas a pessoa no Espírito Santo dança e gira. Depende. Existem situações em que pode acontecer, mas a ideia é muito diferente. É muito diferente. Eu falo línguas. Depende, né? Porque o catolicismo romano desenvolveu o carismatismo católico, onde dentro da missa, a missa é um culto carismático onde se fala línguas, né? As chamadas línguas estranhas, que é um dos objetos de estudo. Eu estou, inclusive, finalizei agora, estou fazendo apenas a revisão agora, que é a segunda publicação das 4 que estão previstas. Uma que é sobre a oratória, que já está publicado, e esse agora vai ser o próximo, que é o título, é uma publicação já mais acadêmica, vai se chamar Fenômenos Psicológicos nos Meios Religiosos. E por que isso? Exatamente é um estudo sobre todas essas ferramentas usadas para quebrar o crítico que nós tratamos aqui na introdução do podcast. E como isso funciona? Como é que eu identifico? Eu preciso estar atento a algumas situações. Por exemplo, toda vez que alguém projetar um vídeo, uma imagem
com alguma coisa que seja emocional durante um culto, tenha certeza que aquele cidadão que está fazendo aquilo, pode até, vou supor que ele não conheça o que ele está fazendo. Pode ser que a ideia dele seja, por exemplo, só vou dar um testemunho. Eu vou dar uma ideia aqui, um exemplo que talvez seja até clássico em algumas igrejas. Por exemplo, você colocar lá um testemunho de alguém que não devolvia oferta para a igreja, né? E passou a devolver e passou a ser abençoado. Sim. Isso é real? Não há problema nessa realidade. Mas no momento que eu filmo esse testemunho e coloco lá, ela vira ferramenta de PNL. Sim. E por quê? Aí entra a questão da sua pergunta, né? Isso é bom ou ruim? Não é que é bom ou ruim. É bom para a igreja, é bom ao mesmo tempo para o membro que vai receber aquilo e vai dizer assim, puxa, eu não tinha esse nível de fé, vou testar. Então para a igreja vai ser bom porque vai entrar mais dinheiro. Gente, olhando pelo lado aqui da ferramenta, tá? Não estou olhando o lado espiritual. Okay. Tem que deixar isso bem claro para a pessoa não achar que eu estou criticando a ação espiritual. Sim. Mas a ação da técnica. Aquilo vira uma técnica de PNL que vai quebrar o crítico da pessoa para dizer assim, puxa, se o fulano fez e deu certo, vai dar certo comigo também. Ele vai crer antecipadamente antes de fazer a experiência. E é possível que ele faça e dê o mesmo resultado. Não há problema nisso. Mas no momento que eu estou me valendo de uma ferramenta para poder quebrar esse crítico da pessoa e fazê-la contribuir mais, não deixou de ser uma técnica. Sim. E o que tem de espiritual nisso? Depende. A pessoa pode agir com espiritualidade, mas ela pode agir por impulso, por puro impulso. Diz assim, o fulano fez, então vou me dar bem também. Porque a pessoa tem na cabeça assim, se eu der, quanto mais eu der, eu recebo mais em troca. E aí pode virar não uma ação espiritual, mas uma barganha com Deus. Entende o processo? Então assim, eu tenho que ficar de olho nisso. Quais são as ferramentas que o cidadão está usando para mim? Naquele culto, naquele discurso, naquela igreja, ou naquele ambiente, vamos dizer assim. Se eu percebo que a coisa está só direcionada, por exemplo, para dinheiro, eu tenho que começar a desconfiar daquilo. Sim. Porque a oferta é válida, o dízimo é válido dentro das instituições, mas eles têm o local de culto deles. Eles têm um local, aliás, durante o culto. O culto não é só dízimo e só oferta. O culto não é só lapada também, não é só exortação. O texto de 2 Timóteo 3,16 diz que a palavra de Deus é útil para ensinar, para corrigir, até para educar na justiça. Então ela tem N funções. No momento que eu segmento isso e passo a usar somente um lado do negócio, eu estou provavelmente me beneficiando de alguma coisa. Eu vou te atingir no ponto que eu quero que você me abasteça. E isso é ruim. Entende? Entendi. Esse é o lado ruim da situação. Entendi. Então, fique de olho, né? Você espectador, você nosso ouvinte aí, fique de olho, porque assim, uma boa palavra ela vai ser conduzida do início ao fim com toda uma sequência. Ela vai ter uma leitura da palavra, vai ter uma interpretação da palavra e vai ter uma aplicação para a tua vida espiritual. O que fugir disso é técnica para fazer ou você permanecer ali no ambiente. E aí eu posso abordar rapidamente aqui também a questão da parede preta. Existem duas situações da parede preta. Uma delas, quando somente aquele U que cerca o púlpito ali, a plataforma da igreja, onde estão ali o pregador, o púlpito, os instrumentos musicais, quando só aquela parte é preta, existe e a pessoa transmite lives, então existe um processo de iluminação, porque aí a absorção é uma questão da absorção da luz. Se você põe qualquer outra cor, ela vai refletir. Se eu botar um bege, ele vai refletir esse bege na câmera. Na hora de transmitir, ele altera a minha cor da imagem. Esse é um lado. Se a igreja inteira é preta, aí nós entramos na ideia do Hillsong australiano, que
talvez alguém já tenha vindo aqui e abordado essa questão, que aí vira uma técnica pura, que aí entra a questão das músicas da Hillsong também, que foram feitas, isso tem depoimentos de gente que fez parte até da fundação deles, hoje denunciando, que foram feitas, elas são feitas com acordes, e aí entra uma parte que eu sou músico também, então conheço bem, sei do que eles estão falando, é você trabalhar com acordes, sobretudo, por exemplo, acordes menores causa emoção e entra naquela coisa que eu falei de quebrar o crítico. Então o sujeito está lá cantando e ele começa a movimentar o corpo, que é natural do ser humano, a dança, o movimento do corpo. E chega num momento que ele está tão empolgado que ele esquece o resto. E aí tudo que você disser naquele momento, depois de meia hora de música, virou verdade absoluta para o teu inconsciente. E uma verdade, uma informação, aliás, uma verdade não, uma informação depois que vai para o inconsciente, ela é armazenada como verdade. E acabou. Se for uma coisa ruim, ela vai ser a tua verdade ruim. Você vai dizer, não vou fazer isso porque isso é ruim. E às vezes não é ruim. Aquela é a tua verdade. E por isso que eu falei, o que é a verdade? Né? A verdade é aquilo que eu armazeno como verdade. Né? Aquilo ninguém mais tira da minha mente. Talvez com terapia. Né? A terapia vai trabalhar isso para tentar arrancar lá do inconsciente essa verdade equivocada que foi posta lá dentro. Entendi. E vai ter também aquela coisa de, não, isso aí é muito legal e eu quero isso para minha vida. E você armazenou aquilo, então você vicia, é como uma droga. Você quer estar todo dia naquele mesmo culto, daquele mesmo jeito. E quando você fala para o pessoal, vamos cantar só 2 hinos hoje, o grupo de louvor vai cantar só 2 hinos, a igreja entra em desespero. Tem gente que vai embora porque ela viciou numa ideia que não é a ideia original do culto. Foi um show montado para te segurar. Você vê, é mais uma ferramenta sendo usada para isso. Né? Eu tenho que encurtar um pouco, porque senão a gente não avança nas outras. Não, mas tudo que você está falando é muito válido mesmo, porque é aquilo que eu falei, cada esquina tem uma igreja, cada igreja com uma denominação, e aí as pessoas, elas ficam confusas, né, Milton? Porque eu fui em uma que é de um jeito, aí eu fui na outra que desmentiu tudo que eu aprendi na outra. E aí a pessoa fala assim, quer saber? Eu vou ter o meu Deus em casa. E a gente sabe que não é a mesma coisa, né? Você está em casa, você não vai participar lá do louvor, você não vai estar com algum testemunho ali do seu lado, uma pessoa que está precisando de um abraço, que está precisando de uma palavra. Então é diferente, né? E eu acho que o GentilCast, ele tem esse chavão de realmente resgatar essas pessoas. A gente não está aqui falando de religião, você tem que ir em tal religião porque é a correta, a outra. Não, o Milton veio aqui para dar algumas ideias, né, daquilo que você estudou, né, Milton? Claro. E eu até anotei aqui, por trás do resultado vem o sacrifício. Você falou aí de mais de 10 anos que você vem estudando um tema, né? Então, gente, para que você também saiba que por trás de uma pesquisa sempre tem um propósito, né, Milton? E muito sacrifício. E muito sacrifício. Mas eu acho que o propósito é o maior objetivo da pesquisa. Ela tem que ter um propósito. Né? Pesquisar por pesquisar, porque eu quero ser o doutor. Não é. Eu acho que a pesquisa talvez te dê um título, né? Mas não é esse o objetivo. O objetivo é que que tenha um propósito, haver um propósito de mudar a vida de alguém. Né? Acho que aí isso a teologia, né, a gente já entraria no campo teológico. Qual que é a ideia da teologia? Talvez, existe aliás um conceito diferente em 2005, quando o MEC validou como curso, quando reconheceu, né, validando os cursos de teologia como nível superior e tal, que até então eram seminários, né, que faziam isso, seminários maior, que chamava, esse é um seminário maior. Então, assim, os presbiterianos, os batistas, os adventistas sempre tiveram seminários considerados seminários maior, que você pegava esse conteúdo e ia numa universidade e validava ou como filosofia, ou se tivesse ali, a partir de então, agora como teologia, podia validar como teologia. Em 2005 isso foi validado. Um detalhe que havia no edital do MEC, dizendo, no decreto lá, que validava os cursos de teologia, dizia assim, teologia é objeto de pesquisa.
Religião é objeto de fé. Teologia é discutível, religião não. Minha fé, você não pode questionar a minha fé. Eu não posso questionar a tua fé. Diz assim, Wellington, tudo que você creu não valeu nada. Sim. Não, tudo tem uma validade. Eu já defendi doutrinas teológicas que hoje não defendo mais. Por quê? Depois de estudar teologia e aprofundar, focar em determinados assuntos, eu cheguei a conclusões diferentes do que eu tinha aprendido. E teve assuntos que, depois de estudá-los, a pessoa me pergunta hoje, pastor, o que você entende sobre isso? Eu digo assim, olha, é mais fácil aceitar do que explicar. Por quê? Aí você fica com a doutrina ao invés de ficar com a teologia. Porque se eu vou para o campo teológico, eu vou debater o assunto. Sim. E ele pode não ser validado no debate. Eu posso continuar com a minha crença e aquela outra pessoa continuar com a dela. No campo religioso existe um negócio chamado proselitismo, que não é evangelismo. Evangelismo, olha que a gente vai viajando nos campos, mas eu preciso deixar isso claro. Evangelismo é quando o meu testemunho, veja bem, não é eu bater, o povo confunde isso. Uhum. Evangelismo não é eu bater na porta do meu vizinho até que ele esteja tão insultado pela minha insistência que diga assim, eu vou na igreja para esse cara parar de me encher a paciência. Uhum. Isso não é evangelismo. Evangelismo é quando o vizinho começa a me observar e diz assim, tem alguma coisa diferente no Milton. Esse cara come diferente, ele anda diferente, ele trabalha de uma forma diferente, ele não dá calote em ninguém, não tem dedo apontado para ele para apontar qualquer situação que o descaracterize como um ser humano honesto. Então, eu quero ser igual a ele. Isso é evangelismo. Por isso que Jesus disse assim, vocês vão receber o Espírito Santo, em Atos 1:8 ele diz, vocês não saiam por aí agora. Vocês aguardem até que seja derramado o Espírito Santo e recebendo o Espírito Santo, vocês vão receber poder. E com esse poder vocês vão ser testemunhas, minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Veja, sem poder, minha palavra é nada. Isso é religião. Isso é espiritualidade. É lógico que o conceito também pode se separar aqui. Eu estou abordando os dois aqui, religião e espiritualidade. Tem gente que separa religiosidade de espiritualidade. Sim. Claro, mas não é essa a ideia aqui. Eu estou falando que que os acompanhantes aí entendam, né? Quando eu estou falando religião e espiritualidade, considerem a mesma coisa dentro desse contexto que eu estou abordando aqui. Tá? Se a gente for expandir, vai mais longe ainda. Mas já a teologia, não. Se eu pego uma discussão no campo teológico, aí eu vou dizer assim, a alma morre ou não morre? Aí vai o Adventista, o Testemunho de Jeová e o Mormon dizer que não, que a alma morre. A teologia vai chamar isso de aniquilacionismo. Aí o batista, o presbiteriano, o anglicano, o católico vai dizer, não, a alma, o cidadão morre, a alma sobe. Entende? Ele vai separar. Ele vai dizer, não, aí o batista, aliás, aí o adventista, o Mormon e o Testemunho de Jeová vai dizer, não, a alma sou eu. Eu morri, acabou. Então, cada um vai ter uma explicação teológica para aquele conceito. Né? E o que é religioso nisso? Bom, aí a religião que você segue é quem vai decidir. Você vai aprender o conceito que a tua religião ensinar. Né? Por muito tempo eu cheguei a defender, Wellington, que se a ética fosse ensinada, uma coisa chamada ética, fosse ensinado em todas as escolas, desde pequenininho, no mundo inteiro, se adotasse isso como disciplina, ética. Você tem isso nos cursos de ensino médio já, e nos cursos superiores, você tem ética e cidadania. Mas, por exemplo, até o ensino fundamental você não tem isso. Que seria a fase mais importante para se pôr, seria lá nos primórdios, o que é ética, ensinar a criança o que é ética. Né? Eu tive aula com um padre sobre ética, ele dizia assim, ética é quando o meu convém não atrapalha o convém do outro. Mas assim, como é que eu defino o que é ética se existe a ética e a moral? A moral é religião. A religião diz, isso aqui é proibido. Sim. Isso aqui não pode, isso aqui
A moral vai dizer se aquilo é certo ou errado. A ética vai dizer se aquilo é bom ou ruim. Olha a diferença. O que é bom, veja, o que é bom aqui no Brasil, é bom nos Estados Unidos, é bom no Japão. Agora, o que é certo, pode ser certo aqui no Brasil e pode ser errado nos Estados Unidos ou no Japão. Entende? Então, por isso que eu falo assim, e a religião deveria estar mais baseada no que é bom ou ruim, que parece que é, mas não é. Ela está mais baseada no que é certo ou errado. Você quer fazer qualquer coisa, não está certo isso. Não estou perguntando se está certo. Eu quero saber se é bom ou é ruim para mim. Né? Se eu estou fazendo e está me trazendo benefícios, mas aí a religião às vezes atrapalha. Ela vem lá e diz, não, você está no caminho errado. Não, mas eu estou me dando bem, está dando tudo certo. Mas isso aí, diante de Deus, e às vezes nem é uma questão de diante de Deus. Sim. É um código moral que a religião desenvolveu. Verdade. Então, assim, são ferramentas que para todo lado. Para né? todo lado, né? E Milton, e deixa eu te fazer uma pergunta agora. Eu percebo que muitas pessoas, a pessoa vira médico, hoje eu sou um médico, né? Tem sempre algo por trás daquilo que você faz, sempre, né? A psicologia explica isso muito bem, né? Eu me tornei um psicólogo. Por trás disso, por que fez você se tornar um psicólogo? Ou por alguma coisa na infância, ou pelo processo de terapia que você fez, você se identificou e aí você faz para que você também possa ajudar outras pessoas. No seu caso, toda essa formação que você teve, foi uma pergunta legal essa, a gente não tinha combinado, hein? Por trás dessa pesquisa, de tudo isso que você fez, o que fez você chegar nesse sentido de falar, não, eu preciso pesquisar, eu preciso entender? Qual que é o principal objetivo aí, Milton? Olha só, Wellington, em 2012 eu estava terminando essa pós em psicologia social, que é a área que estuda a psicologia da religião. E uma coisa que sempre me incomodou, eu vivi 28 anos numa igreja tradicional. Só que toda vez que eu lia Coríntios 14, eu percebia, sem nenhum estudo até então, eu percebia que havia uma diferença do relato de Atos 2. Por exemplo, Atos 2 está lá, descida do Espírito Santo, línguas de fogo, e você percebe nitidamente ali um pessoal de outras nações ali, porque ali tem uma história interessante. Como as festas duravam cerca de 4 meses, se você ler o relato de Atos, ele diz assim, estavam habitando em Jerusalém judeus de todas as partes do mundo, né, da terra, né, ali, na época era o mundo da época, né, a Ásia ali, né. Então, por que ele usa essa expressão, estavam habitando? Aqueles que o texto se refere, estavam habitando, essa referência, por que ele diz, de todas as nações, né, que estavam ali? Eram judeus que vinham de todas as nações do mundo para se reunir em Jerusalém para as festas. Então, o que acontecia? Não vou ficar... Tem festa que dura 15 dias, mas aí daqui mais 15 dias tem outra festa. Não compensa eu voltar lá para o meu país. Você imagina naquela época sem avião, o cidadão se deslocar, né, para o país dele e para Jerusalém toda hora ali, indo e voltando de carruagem. Né? Os mais próximos a pé, levavam dias andando para chegar ali. Então o que eles faziam? Eles alugavam casas e literalmente por 4 meses eles ficavam morando. 4 meses por ano eles moravam em Jerusalém. Por isso que o texto diz assim, estavam habitando em Jerusalém. Veja, estavam habitando, não eram os moradores de Jerusalém. Os próprios habitantes permanentes de Jerusalém não entenderam aquilo lá. Tanto que eles falam assim, esses caras estão bêbados, mas o cara que era da outra nação, ao contrário disso, dizia, não são todos esses homens, varões galileus, veja, galileus para aquela época era o ignorante da época, porque Roma pegou tudo que não prestava, todo cidadão romano que não prestava, e levou para Galiléia e jogou lá. Então o que nascia ali era uma mistura de um judeu meio já desviado com outro ali, não muito praticante da religião. Quando Jesus diz, é da Galiléia, cara, né? Nazaré da Galiléia, Nazaré é como se fosse a cidade e a Galiléia fosse, vamos dizer, o estado. Né? Não sei bem a classificação disso,
A geografia bíblica não é muito meu forte. Uhum. Mas era assim, um dentro do outro, né? Nazaré estava dentro da Galileia. Por isso que eles chamam Nazaré da Galileia. Jesus era de Nazaré. E aí Filipe toma aquele susto quando diz assim, achei o Messias. Mas de onde? De Nazaré. Mas de Nazaré vem alguma coisa que preste? Vem alguma coisa boa? Ele diz, vem e vê. Né? Por quê? Nasceu ali, cara, estava condenado ao descaso. Então, os que vinham de fora, mais instruídos, diziam assim, esses homens não são ignorantes? Eles nasceram, nunca se foi permitido que Nazaré ou a Galileia inteira ali tivesse algum tipo de instrução. Como é que esses caras estão falando a minha língua? Isso é a língua lá do meu país, e eu sei que eles não sabem falar isso. E aí Pedro sobe e explica, diz, isso é o poder de Deus, na promessa de Joel. Veja, tem uma explicação ali espiritual. Não é teológica essa explicação. É uma explicação espiritual. E a explicação psicológica? Nós iríamos agora para a psicologia. Sim. Há um processamento no cérebro, na mente, aliás, que quando você está num clima, por exemplo, em qualquer culto, tá? Nas igrejas tradicionais também. O cara acha que é só o reteté, né? O chamado reteté no pentecostalismo, que produz o êxtase. Não. Qualquer ambiente de culto é obrigado a quebrar o crítico, senão não há esfera celestial para que Deus fale com você. Isso é uma técnica e é um padrão e não tem nada errado nisso. Tá? Por isso que o pastor vai iniciar, mesmo das igrejas tradicionais, vai iniciar sempre com aquela historinha emocionante, aí você derrama uma lágrima ou ri, ele fala, agora eu tenho 20 minutos para colocar na cabeça desse cidadão a palavra de Deus. E aí o pregador honesto, né, o orador sério, vai conduzir tua mente para receber, porque a mente humana funciona entre 13 e 30 Hz, frequência de vigília. Abaixo de 13 é a frequência de culto. Aqui nós estamos provavelmente em quase 30, estamos numa atividade cerebral intensa. Sim. Se eu for ficando letárgico, se eu botar uma musiquinha de fundo, começar... Sabe, você já viu a igreja, você está lá pregando, o pianista está lá fazendo aquele fundinho. Aquilo tudo é para manter teu... Gente, mais uma vez, não há nada errado nisso. Sim, tá? É uma técnica e usada com a boa intenção. Qual é o problema disso? O problema é que o maldoso, o orador maldoso, vai instruir o pianista ou o DJ lá da igreja, né, o cara que estiver no controle do som, para agir dessa mesma forma, para que ele haja com a má intenção, de colocar na tua mente, naquela frequência. Ele sabe que a tua frequência está receptiva, só que ela recebe o que ele der de informação. Então, por quê? Todo olhar tem que estar voltado para isso. Opa, eu estou num ambiente aqui. Tem fundo musical ou música de fundo de qualquer natureza, seja tocada ou ao vivo, seja o que for. Eu tenho que estar atento a isso. Mas a frequência de culto não tem nada errado nisso. E aí a pessoa vem e meu despertar foi, quando eu começava a ler Coríntios 14, que aí fala assim, aquele que ora em língua fala com Deus em mistério e ninguém o entende. Somente o Espírito se comunica com Deus. Espera aí, cara, tem uma diferença nítida. Aí eu falei, não, vou estudar grego, né, para ninguém me enrolar. E aí você percebe, quando você vai analisar no texto grego, você percebe que Paulo não está falando do idioma. Você percebe, o grego tem dois termos, tem o dialectos e tem um outro termo que agora não estou lembrando, que ele se refere ao órgão, à língua em si. E o que a gente, o cara está lá assim, sei lá, ele faz movimentos involuntários com a língua que geram sons. Ele não está falando, de fato, um idioma. Sim. E Atos 14 trata disso. Ele não fala da língua. Aliás, não é que não fala. Tem um momento lá em que ele fala do idioma, mas tem... Quando ele fala dele, quando Paulo fala dele, veja, ele usa... em 2... Coríntios 14? Coríntios 14, né? Vamos ver se... Deixa eu ver aqui. 1 Coríntios 14. Só corrigir aqui. 1 Coríntios 14. É fácil. Hoje a gente já... Sim. Né, seguiu amor... deixa eu só dar uma olhada aqui. Isso mesmo. 1 Coríntios 14. Tá? O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo.
Peraí, cara. É uma coisa que me edifica, não edifica outro, edifica a mim. Mas a língua das nações ali, veja que a língua das nações edificava a outra nação, ao nascido em outra nação. Não tem nada a ver com isso aqui. Paulo não está falando do mesmo episódio e nem de algo similar. Ele está falando de uma produção de sons. E depois ele diz aqui, ó, mas o que profetiza, fala aos homens... tá, aqui ainda no verso 2 ele diz, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Ele não está tratando aqui de uma língua de comunicação aqui na esfera, no nosso plano aqui, na esfera humana, né? No plano 2D, né? Ele está falando de 3D, isso aqui está longe disso. E depois ele diz aqui, ó, mas se eu ignorar, por isso... no verso 13, ó, por isso o que fala em língua desconhecida, ore para que a possa interpretar. Ora, se é uma coisa para ser edificada, aí ele diz, mas se não interpreta, fale consigo e com Deus. Bom, peraí, eu não preciso botar a boca no trombone. Se eu estou aqui numa comunicação e eu chamo essa língua estranha, veja bem, deixa claro que não é que eu valide dentro do conceito daquilo de tudo que eu estudei, ao longo desses quase 13 anos já, que eu aceite tudo que eu vejo por aí. Tá? Não é isso que eu estou dizendo aqui. Mas existe um verdadeiro êxtase que é produzido num ambiente religioso que é, de fato, uma conexão com Deus. É todo mundo que vai entrar em êxtase num culto? Não. Quando eu vejo um falar e mais 20 falando juntos, primeiro contraria o que Paulo diz, a organização dele. Ó, quando um falar, o outro fica quieto para que a gente escute ou tente entender se há alguma interpretação que o outro diga amém. Se não, então você fique ali quietinho, fale você e Deus. Né? Pô, em mistério eu estou falando. Eu chamo isso de encriptação divina. Eu falo de WhatsApp do Espírito Santo, porque é como se o Espírito Santo estivesse comunicando com você por WhatsApp. Só o seu Espírito e o Espírito de Deus entendem. O que acontece? O Espírito de Deus não tem linguagem. O Espírito humano também não tem linguagem. Quando o Espírito de Deus tem um encontro genuíno com o Espírito humano, o que sobra? Emoção. Aí você chora, você se emociona, aí sim pode haver uma profecia, porque você está conectado ali num grau de intensidade com o Espírito que pode acontecer. Aproveitando, eu queria já deixar o seguinte para o telespectador. Se acontecer com você uma situação dessa, e eu já recebi, inclusive, pedido de conselho sobre isso, uma pessoa me ligou e disse assim, eu faço parte de uma igreja tradicional, não vou dar nome de igreja por uma questão ética. Meu marido não percebe, eu tenho dificuldade, como é que eu vou contar isso para a igreja, para o meu marido? Eu tive uma experiência, igreja tradicional que não aceita, que a gente chama de cessacionista, né? Não entende que o dom continuou, entende que parou ali em Atos. Sim. E ela diz assim, o relato dela, o que eu faço, pastor? O que eu faço? Eu estava orando na madrugada, na minha cama, ajoelhada na minha cama, né, aos pés da minha cama, e tive uma experiência estranha para mim, porque na minha cabeça, durante a minha oração, veio uma coisa, travou minha garganta, e como se desse um nó na minha mente, e na minha mente rodava uma língua estranha. Eu não sei o que eu estava dizendo, mas parecia que eu estava falando alguma coisa que eu não entendia o quê. E eu disse a ela, seu marido não precisa saber, seu pastor não precisa saber, sua igreja não precisa saber. Ninguém. Deus você se aproximou tanto de Deus, que a sua alma entrou num nível de conexão com Deus, que ele, de algum modo, o Espírito de Deus com o seu Espírito, por serem emoção, só tinha um jeito de se comunicar. Era por meio dessa língua que você achou que não entendia. Mas houve uma edificação espiritual, porque ela estava, por exemplo, mais próxima do esposo, mais próxima de Deus, mais serviu na igreja, mais disponível para a igreja. Quer dizer, nos meus estudos em êxtase religioso, a Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, que é uma santa católica, e viveu essas experiências, ela dizia que
O verdadeiro êxtase se traduz em humildade, nunca em arrogância. Ah, eu recebi o Espírito Santo, você não. Esse tipo de coisa não existe. E esse tipo de atitude é exatamente um dos olhares que a gente precisa ter, porque ele é uma das ferramentas que denunciam o falso êxtase. Pedro foi orar era meio-dia, Pedro foi orar, subiu ao sótão para orar e entrou em êxtase. O texto bíblico de Atos 10 relata isso, diz, eu fui orar, era meio-dia e entrei em êxtase. O apóstolo Paulo, lubrificar a garganta e o neurônio aqui. O apóstolo Paulo também teve uma experiência dessa. Meio-dia vai orar. Aquela queda de Paulo ali, ele diz assim, eu estava indo, de repente, caminho de Damasco, uma luz brilhou mais intensamente que o normal e eu caí por terra. Tem gente que bota até um cavalo na história, a gente nem sabe se era cavalo, se era camelo, ou se ele estava em cima de alguma coisa, porque alguém pode cair simplesmente, tá andando e cair, podia estar a pé, né? Sim. Mas não é esse o caso. Eu achei interessante que alguém diz, caiu do cavalo, né? Literalmente. Não tem cavalo na história, né? No texto não tem cavalo. Mas derrubam Paulo até do cavalo. Mas o fato é que ele caiu por terra, né? Diz ele, caiu por terra. E aquilo é um relato típico de um verdadeiro êxtase. Teve uma comunicação, inclusive, com voz audível, que só ele escutava, os outros que estavam com ele não ouviam, porque a experiência é pessoal. Então não adianta eu querer me basear, fulano recebeu língua estranha, eu vou receber também. Não é assim. Agora, se acontecer com você, e é isso que eu queria deixar, e isso é uma mensagem de resgate, eu acho. Uhum. Porque talvez você já tenha acontecido com você, como aconteceu com essa pessoa que me relatou, e eu disse, você não precisa sair da sua igreja para ir para uma igreja pentecostal, porque você recebeu uma coisa diferente que um pentecostal, por exemplo, relataria isso com maior tranquilidade. Sim. Você, por ser tradicional e a sua igreja não aceitar, relata isso com medo. E graças a Deus que me pôs numa posição de não julgamento, eu escuto todas as pessoas e eu digo para elas, independente se eu concordar com você ou não, eu não posso te julgar. A tua experiência com Deus é só tua. Eu não tenho como participar dela, senão apenas ouvindo o teu relato e dando glória a Deus. Sim. Porque isso é um nível de conexão com a tua vida, da tua vida com Deus. Significa que o teu espírito está tão próximo de Deus que ele está ficando íntimo com você, está conversando numa língua que é só sua. Então, se aconteceu isso com você, você não precisa migrar de igreja. É que às vezes você fica tão feliz que quer botar isso para fora, né? Quer contar para todo mundo. Todo mundo não precisa saber o que você sabe. A experiência que Deus te deu, às vezes é só entre ele e você. Se é uma mensagem que Deus manda você dar, diz assim, vai lá e fala para o fulano isso e isso, não desobedeça. Mas se é uma coisa que ele simplesmente se conectou com você e não vai fazer diferença na vida de ninguém, só na tua está fazendo, amém. Você não precisa sair correndo para outra igreja, se eu contar, minha igreja não vai aceitar. Esquece que não vai aceitar, você já sabe que não vai aceitar. Então, assim, só viva intensamente essa experiência. Né? O contexto bíblico dá essa como é que a gente chamaria? Essa variável, né? Abre essa brecha para que você viva uma língua que não é a de Atos e também não é demônio e não é nada que descaracterize teu cristianismo. Ao contrário, é uma brecha que você tem para dizer, puxa, se aconteceu comigo e não é demônio, é uma experiência da minha alma com Deus, então vou deixar que ela se intensifique. Legal, Milton. Deu para explicar aí bastante. Espero ter sido mais claro possível. Não, com certeza. Eu falo que tema de teologia, qualquer um dos temas aqui, psicologia, é muito estudo, né? E parece que quanto mais você estuda e mais você lê, a sua mente vai abrindo, né? Você acha que ela vai afunilar, ela abre, aí você lê mais um pouco, ela abre, né? Isso acontece com a Bíblia também, sim, né? Com tudo, né? Einstein dizia isso, que uma mente que se abre ao entendimento nunca mais volta ao tamanho normal, né? E é verdade mesmo. E é verdade. Você começa Milton, a estudar... eu quero aproveitar, hoje eu fiz um formato diferente, eu gostaria de te apresentar aqui os nossos apoiadores, né? As pessoas que acreditam no nosso projeto. Já entrevistei os dois aqui também, faço o convite para você assistir, falando sobre empreendedorismo, resiliência, que foi o Guilherme da Empório Natural, tá? Do Guilherme foi essa semana.
Que o que a gente está gravando aqui vai sair na outra, mas o do Guilherme saiu semana passada, né? E foi falando sobre resiliência também, foi bem bacana. E bênção, são pessoas que Deus move para ir apoiando o teu trabalho. Né? Com certeza. Então, para quem não conhece, a Empório Natural é uma loja de suplementos, produtos naturais. Então, você que no começo, a gente estava conversando nos bastidores sobre ter uma boa alimentação, né? Então, saúde, tem muita coisa que a gente não consegue comer no dia a dia, então a gente precisa de uma reposição, de uma vitamina D, né? De uma vitamina C. Enfim, lá você encontra tudo isso, tá? Grãos, café, até café tem lá. Então, já moidinho na hora, né? E suplemento também. Eu acho que todo mundo precisa suplementar, né? Tomar uma creatina, um whey, enfim. Eu faço academia, então se sempre, todo mundo quando eu posso, suplementaria sempre, né? Porque tem coisas que a alimentação não produz, infelizmente. Ou tem, mas tem muito em pequena quantidade que você precisa suplementar. Saúde precisa ser complementada. Sim, né? E o bacana é que às vezes você vai lá com uma dúvida dessa e as pessoas muito bem treinadas e capacitadas, elas vão te orientar para aquilo que realmente vai fazer o benefício aí na sua saúde. Então, para quem quer conhecer a Empório Natural, eles estão em 2 endereços, tá? É só entrar aqui no Instagram, @EmpórioNaturalSBC, tá? E lá você vai entender um pouquinho mais sobre a Empório. Se você quiser entender um pouquinho mais do dono da Empório, né? Que é o Guilherme, e também se conectar com a história de vida dele, que foi bem bacana, fica a dica aí, tá? E aqui também nós temos a Rosa Nascimento. Até gostaria de compartilhar aqui. Eu tive um aniversário de uma prima em São José dos Campos e aniversário de 15 anos, né? Aí a minha esposa deu esse trabalho aí, amor, vai lá e compra para ela, né? O que o homem vai comprar para uma menina de 15 anos? Sorte que ela tinha colocado algumas coisas que ela queria ganhar, joias e tal, e aí a gente foi na Rosa Nascimento. Cheguei lá na Rosa Nascimento, peguei lá de frente quem? A Maísa, que é a irmã da Rosa. E aí eu dei algumas dicas ali para ela, falei onde que ela queria ir, ela veio com 5 conjuntinhos ali, e aí para eu validar, né, para eu não ter uma atitude errada, eu liguei para minha filha, qual desses 5 aqui que você acha que ela vai gostar? E o bacana também que ela usou, no dia do aniversário dela, ela usou o que a gente comprou para ela. Então, muito obrigado, Maísa, pela sua indicação. Então, você que está precisando de uma semijoia de alta qualidade, hipoalergênico, prata, ouro, com 1 ano de garantia, hoje a Rosa Nascimento entrega no Brasil inteiro, olha que legal, tá? Então, o Instagram deles é o @userosa.nascimento, e o DDD também é 11 99136 3716. É só entrar em contato lá com eles. Eles também agora estão dando um desconto para os nossos telespectadores, tá sabendo, né, Júnior? Rosa Nascimento está dando um desconto para os nossos telespectadores de 10% de desconto. Vai estar aqui, né, Júnior? Ou do lado esse é o mais ou o lado daqui. Né? Então é só você pegar o seu celular, vai lá, pega esse desconto aí do GentilCast. E também, se você preferir, pode entrar lá, entrar em contato com eles. Eles são bem receptivos, né? Eles não têm aquela tecnologia de resposta com algumas, não. É uma pessoa mesmo por trás ali que vai estar te respondendo. Então, fica a dica aí. Beleza, Júnior? Depois você coloca aqui, ok? Perfeito. E eu quero aproveitar também, ó, já vou te entregar. Tá? Obrigado, muito obrigado. Esses são os nossos apoiadores e os nossos... Muito obrigado. Deixa eu pegar aqui, Júnior. Você pega aqui, me ajuda aqui, Júnior? Vai entregar, porque da outra eu não entreguei pro Caio, tá, Caio? Mas a sua já está separada aqui. Ó, o nosso... nossa caneca aqui, ó, do GentilCast. Caneca do GentilCast. Muito obrigado. Você entrega muito conhecimento pra gente e a gente entrega algumas coisas aí. Entrega muita coisa também, né? Então, Milton, eu gostaria que você, quando... Eu sempre dou esse grau de importância, né? A pessoa... mais importante na sua vida é você, né? Então, que você lembre de ser gentil em alguns momentos da sua vida, parando um pouquinho para respirar, relaxando, tá? Tomando aí uma água, um café, um leite, um suco aí na caneca e lembre que você fez parte da transformação da vida das pessoas através do conhecimento. Amém. E quem quer te conhecer um pouquinho mais aí, Milton? Tem nas mídias sociais. O meu Instagram,
Tá um pouco parado, mas eu vou retomar logo, se Deus quiser, aí, no Instagram. Você lembra do O Instagram? Instagram, Pastor José Milton Cordeiro Soares. Ok. É inteiro. Pastor José Milton Cordeiro Soares. Eu uso só o Milton Soares como apresentação. Bacana. Mas no Instagram eu coloquei inteiro. Depois o Júnior vai colocar em algum espaço aqui Pastor também. José Milton Cordeiro Soares. Ok. E o seu livro? Quem quer encontrar o seu livro? Aí direto no WhatsApp, porque assim, para importar dos Estados Unidos para cá, eu vi que o preço fica muito acima. Então, por causa de frete, imposto, por incrível que pareça, tem imposto sobre livro, né, no nosso país. Eu imagino. Né, o incentivo à leitura não é tão... Isso porque dizem que tem uma lei que não tem imposto, mas quando eu fui fazer a conta, tem um imposto lá que está vindo. Não era só frete. Então, é uma tristeza. Aí eu tive que fazer algumas edições aqui no Brasil. E então, eu tenho comigo adquirir? Quem quer adquirir, me chama WhatsApp? No WhatsApp 11 96412 ou 96412, né? 5830. Tá. 11 96412 5830. Tá. Aí é só entrar em contato com você. Aí só entrar em contato, a gente define lá, eu envio para qualquer parte do Brasil. Ah, que bacana, Milton. Eu quero agradecer e quero deixar um resumo aqui, né? Por trás do resultado vem o sacrifício, né? Sim. Então isso é muito importante. Uma coisa que a gente conversou aqui também, que eu entendi, que o consciente conversando com o inconsciente, né? Então, a maioria das vezes a gente vai pegar esses dois aí, um conversando com o outro, né? E sobre dom também, a gente sempre fala que tem pessoas que têm o dom, né? Tem outras que não têm o dom. Tem muitas pessoas que ainda não deram essa oportunidade, né? Ainda estão fechadas, trancadas, talvez por um passado um pouco mais complicado, né? Mas talvez você que está nos assistindo aí, talvez você possa ter um dom, né? Para que você possa também compartilhar aí com outras pessoas. Eu sempre falo que a sua história importa, né? Como a sua história importa. Então, às vezes eu faço o convite para algumas pessoas, mas o que eu vou falar lá no GentilCast, né? E todo mundo tem uma história que a gente possa compartilhar, né, Milton? E aí, numa entrevista antes do pod, você consegue montar um roteiro e a gente com certeza, chegar num assunto aqui tão gostoso aqui que se deixaria, a gente com certeza. Acho que 10 podcasts desse, se fosse abordar item aí. Sim, é verdade, mas eu acho que ele colocou aqui também que a situação da emoção quebra o crítico, né? Todos nós temos a parte crítica ali e a situação da emoção é algo que quebra isso também. E é isso, Milton. Quer deixar algum recado final? Dar um tchau aí para as pessoas que estão nos assistindo? E gente, não esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir. Eu tenho certeza aí que o Milton conhece muitas pessoas também e ele vai encaminhar o episódio dele para que muitas outras pessoas possam assistir, ter acesso. Estamos caminhando agora para os 600 inscritos, né? Para muitos que estão nos assistindo, mas é pouco. Tá crescendo, mas para a gente vem numa escadinha ali, a gente comemora mesmo, entendeu? É uma luta, né? Precisa, e aí, certeza. Cada 100, 200 seguidores a mais é uma vitória, né? Com certeza. Significa que mais gente está aderindo. Com certeza, Milton. E usufruindo disso. Então, né? Quando ficar pronto, você possa publicar aí para os seus amigos, pessoal da igreja. O que eu deixaria não desanime, não desista, né? Todas as experiências com Deus são válidas. E eu fui muito criticado por estudos que não estão no script da igreja. Eu passo apuros, viu? Não é muito simples, não. Mas eu não desisto, é uma área que Deus me deu, me permitiu estudá-la, me permitiu ter algumas compreensões. Essa é a verdade? Essa é a verdade a que eu cheguei. Né? Podem haver outras verdades ainda para frente que eu não cheguei lá, ou pode haver uma mudança de conceitos dependendo dessa complementação da verdade. Mas por qualquer etapa, e sou muito grato a Deus, inclusive pelas críticas, porque se você gera uma crítica, você me dá, na verdade, a oportunidade de eu me aperfeiçoar. Eu falo assim, puxa, será que eu errei mesmo nisso aqui? E eu tenho a oportunidade de avaliar e dizer, eu errei, então vamos corrigir. De fato, o crítico tem razão. E eu tenho também a oportunidade de dizer assim, não, na verdade o que ele está falando não faz sentido e eu permaneço com a minha ideia.
Acho que você tem que olhar com esse olhar. Tudo que você for avaliar, você tem que olhar com esse olhar. Foi Deus que te deu? Abraça. Deus te deu a oportunidade de estudar? Avance. Deus te deu a oportunidade de conviver com irmãos maravilhosos que te apoiam? Aceite, não desista. E uma coisa que eu cheguei à conclusão, eu falava isso com um amigo meu hoje que está nos Estados Unidos, já há um bom tempo, e ele falou, olha, teve ano que eu ganhei dinheiro, teve ano que parou, teve ano que estabilizou, assim, nem ganhava nem perdia. E eu falei para ele assim, meu irmão, a vida é cíclica. A vida é cíclica. Como a semana. Chega sábado, vira domingo de novo. Né? Começa domingo, quando chega sábado, vira domingo de novo. A vida é uma roda gigante, ela não é uma estrada linear. Né? Ela é uma roda gigante. Ora você vai estar em cima, ora vai estar embaixo. Então, pensa sempre o seguinte, quando você estiver em cima, aproveita o que estiver rendendo. Quando você estiver embaixo, pensa assim, isso aqui não vai demorar. É o tempo da roda subir. Eu vou estar em cima de novo. Verdade. E quando você estiver em cima, não abusa. Porque você tem que pensar assim, bom, eu estou em cima hoje, daqui a pouco vai ser a hora da roda descer. Pode ser que nessa descida eu tenha algumas percas. Ou algumas perdas, aliás. Sim. Mas isso não significa que eu sou um derrotado, que eu estou derrotado, ou que eu estou destruído. Aquilo são simplesmente motivações para que eu continue a brigar para que a roda continue subindo. Legal. Então, assim, a vida é cíclica, a vida é uma roda, hora você vai estar em cima, hora vai estar embaixo. Ah, Deus me castigou, Deus me tirou tudo. Não, a roda está embaixo. Só isso. Daqui a pouco ela sobe outra vez. Fique tranquilo. Então, assim, é você entender o conceito do que é a vida, toda a sua situação muda. Eu já vi gente mudar simplesmente por acreditar nisso. Eu sou um dos casos. Né? Eu venho de uma família pobre, que assim, tinha um lado rico da história que abandonou. Eu fiquei com a parte pobre da família, meu pai morre, eu com 1 ano e 4 meses, quer dizer. Então, foi uma luta a minha vida, e de repente, quando eu entendi esse conceito, eu vivia de reclamar. Hoje, eu só tenho gratidão, e ao invés de reclamar, quando acontece igual aconteceu com Jó, eu digo assim, Senhor, da mesma forma como Jó orou, eu vou orar. O Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. A roda está embaixo. Eu vou esperar ela subir. De repente ela sobe e eu tenho novos visuais, né? Porque de cima você enxerga melhor. Verdade. Né? É isso. Embaixo você só não consegue vislumbrar o que está do outro lado. Verdade. Quando você sobe, você enxerga. Então, melhora tudo. Então, não desista. Esse é meu conselho. Obrigado. Muito obrigado por você que ficou com a gente até agora. Obrigado, Milton, pela oportunidade, pelo conhecimento. Eu sempre falo que aqui é o início, talvez, de uma amizade. Eu sempre gosto e costumo mandar mensagens de como que está para algumas pessoas que já vieram aqui. Com você não vai ser diferente, né? Buscar um pouquinho desse conhecimento aí, porque aqui a gente só deu uma pincelada, com certeza. E agradecer você também e até o próximo episódio do GentilCast.